Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Este programa é transmitido aos domingos por intermédio do canal 49 aqui na cidade de Fresno e o programa é repetido e passa às 7 horas da noite aos domingos e é repetido na terça-feira às 10 horas da noite. E é importante vocês saberem isso, porque às vezes encontro pessoas que dizem não posso ver o programa hoje, que vou estar numa festa, e eu digo sempre a eles, mas podes ver na terça, às 10 horas da noite. É que assim vocês não precisam ficar com muita pena de que perderam uma grande coisa e agora como é que vai ser, e a lamentar-se. Não há problema, vem a semana que vem. E se não, podem ver na internet a qualquer hora do dia ou da noite. Eu sou o diácono João Sousa, de Hanford, fazendo o programa juntamente com José Ricardina Gomes. Boa noite, como é que vocês estão? Boa noite. Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vocês nunca encontraram pessoas que perderam o programa do domingo e que se lamentam? Sim, encontramos pessoas na festa de Nossa Senhora da Assunção. Isso já foi há 3 meses. Pois, mas que dizem que quando não vê o domingo, vê a terça. Mas nós também encontramos agora também a de Nossa Senhora de Realmar, também Nossa Senhora do Rosário. Também, não, ainda não foi, mas... então já estou adiantado. É hoje. Não, mas normalmente também certas pessoas que veem o programa e vivem naquela área também têm a... Mas eu no começo do programa digo que o programa é repetido precisamente por causa disso. Para que as pessoas saibam, se perderam o programa do domingo, podem ouvir o da terça, que é o mesmo, é apenas repetido. Sim, senhor, hoje é 27 de outubro, então é a festa em Relmar, festa de Nossa Senhora em Relmar este fim de semana. Eu não sei a data certa, mas a data certa. Mas eu queria que Nossa Senhora me dê a graça de estar lá. Isto é uma gravação. Eu penso que é hoje. Vocês já estão a ver que a gente está a gravar isto muitas semanas antes da festa de Relmar. Temos é assim todos mesmo. os detalhes. Este é o domingo, 30º domingo do tempo comum, 27 de outubro. E temos a primeira leitura, que é do livro de Ben Sirá, e a Ricardina vai-nos ler essa leitura. Sim, senhor. Leitura do livro de Ben Sirá. O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas, não favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende à prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido, e a sua prece sobe até às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega ao seu destino. Não desiste até que o Altíssimo o atenda, para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sim, senhor. O que é que está falando esta leitura? Está falando muitas coisas. Que a gente se orar com força, com dedicação e com humildade, a nossa oração atravessa até as nuvens. É muito importante. Há uma coisa interessante nas orações. A gente, depois com o nosso tempo, vamos crescendo, nós vamos casados, ter filhos, etc. E muitas das vezes, a gente às vezes pede tanta coisa na oração, pedimos isto, queremos aquilo, e às vezes não pedimos umas coisas interessantes. E eu vou explicar, por exemplo, Senhor, faça-me um coração contrito, um coração puro, e assim, dessa maneira, né? Senhor, perdoa os meus pecados, aqueles que faço e aquele que eu omito, coisas boas que eu omito de fazer e tal. Às vezes a gente só pede coisas. Aí também isto é que é o problema da oração. As crianças também, quando pequenas, só pedem. E depois, quando a gente já somos velhos, que não precisamos das coisas, a gente só agradece. Essa está boa, eu gosto dessa. Só nesta leitura, que o Senhor é um juiz muito diferente dos juízes da terra, que não olha as pessoas, mas está do lado sempre do mais fraco, do oprimido, do órfão, da viúva, quer dizer, do aquele que não se pode defender. Não se pode defender. Que hoje, infelizmente, neste mundo, há muitos juízes que não são assim. Então termina. Eu queria, agora, esta oração que atravessa as nuvens faz-me lembrar o padre que falou na Nossa Senhora da Assunção. Achei muito interessante aquele detalhe que ele disse, como rezar.
Ele disse, há pessoas que rezam muito com os lábios, muitas coisas, muitas coisas. Nunca podem atravessar as nuvens. A oração que vem de dentro do coração, mesmo muito pouca ou muito sincera, aquela sim atravessa as nuvens. E o Senhor ouve. Portanto, a gente tem, mesmo pouco que reze, tem que ser muito aqui de dentro. E também tem que estar um coração tranquilo, sem raivas, sem... assim, para poder estar em contato com Deus. Muito bem. Antes, para não esquecer o que eu ia dizer, por exemplo, a gente também, há uma coisa que nunca, quase ninguém pede, mas a gente devia também, na oração, agradecer a Deus pela Eucaristia que temos, não só pela família, mas também pelos amigos que temos, não é? Também temos que agradecer a Deus pela leitura que nos deu a Bíblia para nós. Para podermos vermos isso. E é muito interessante. Às vezes a gente não vê isso. Eu, por acaso, agora me lembrei, que às vezes lembro, mas até O não. João deve ter mais alguma coisa para dizer que a gente. Não, isto dá a impressão de que é a continuação das leituras do domingo passado, em que se fala muito da oração, de Sim. pedir insistentemente, incessantemente. Até aí essa frase que o José Gomes diz, a oração do humilde atravessa as nuvens. Estas leituras, tanto a primeira como o Evangelho, nestes domingos, domingo passado, este domingo, e também ainda um bocadinho o outro domingo, falam de que a gente deve rezar continuamente. A gente lembra-se a semana passada o Moisés durante a batalha, quando ele levantava os braços em oração a Deus, o seu grupo vencia a batalha, levava a melhor. Quando ele descia as mãos, o seu grupo começava a perder a batalha. E na batalha da vida, em que as forças do demónio nos provocam de todas as maneiras possíveis para nos tirarem do caminho de Deus, a gente tem que estar sempre com as mãos levantadas a Deus em oração. Não digo que a gente cante por toda a banda sempre assim, mas em atitude, sim, que devemos estar constantemente em oração. Em alerta. Eu penso que é isso que as Escrituras nos estão a alertar agora, nestes dias. Nestes 3 domingos fala muito sobre isso. Estamos também no mês de outubro, está-se a acabar. Hoje é o último domingo do mês de outubro. O mês de outubro também é considerado o mês do Rosário, como nós sabemos. Festas de Nossa Senhora. Festas de Nossa Senhora por todos os lados, Já por teve toda a banda. em Easton e vai ter em Relmar e em Thornton. Deve ter tido Thornton já a semana deve passada, ter tido. etc. E, portanto, ainda estamos a acabar o mês de outubro, ainda estamos no mês de outubro, faz bem ainda lembrar Nossa Senhora e falar sobre ela, até que para o Salmo responsorial vocês escolheram foi um canto com a Nossa Senhora, não foi? Foi o canto da Nossa Senhora, porque quem honra a Nossa Senhora honra seu filho, não é? Claro. Que é a sua mãe, não é verdade? Claro. Então vamos com esta que é muito natural, que a nossa gente todas conhecem, que é a 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A 13 de outubro foi o seu adeus e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave,
Muito bem, mês de outubro, mês do Rosário. Mas a gente deve continuar a rezar o texto todo o ano, não só em maio e outubro. A gente deve continuar a ter a devoção a Nossa Senhora, não só em maio e outubro. Nosso Senhor Jesus Cristo amou sua mãe todos os dias. É verdade. Não foi só 2 meses no ano, não é? E qual é o filho que não gosta de ver a sua mãe honrada, não é? Todos nós gostamos de ouvir dizer bem das nossas mães e que digam coisas bonitas. A minha mãe morreu já há mais de 2 anos, mas há anos ela recebeu uma placa, uma coisa queriam honrá-la. Isto foi na área da Bahia, em São José, num hotel, lá uma festa muito grande, um banquete, e nós fomos todos. Não é? Moro em Hanford, e da Hanford a São José são 3 horas, etc., mas eu queria estar presente quando a minha mãe estava a ser honrada. E também Jesus sente alegria de que a sua mãe seja honrada. Porque Nossa Senhora não fica com esses louvores para si. Sim. Ela leva tudo a Jesus. Neste mundo, a missão dela era a missão de Jesus, a missão de apoiar, de ajudar naquilo que ela pudesse. E continua essa missão mesmo no céu. Mas há cristãos neste mundo que não honram a Nossa Senhora. Sim. Acreditam que Jesus é filho de uma senhora chamada Maria. Só. Do resto é friamente, é Jesus só. Isso daria para um outro programa, para um programa inteiro. E não vamos entrar por aí agora. Não. Essa primeira leitura é do livro de Ben Sirá. Quando nós éramos novos, vocês e eu, dizia-se que era a leitura do livro do Eclesiastes. Eclesiastes, ainda tem no livro assim. Ainda em alguns livros diz, e aqui diz de Ben Sirá. Eclesiastes era a tradução para o grego e depois para o latim. E o Ben Sirá é mais o nome do original. E este livro foi escrito cerca de 200 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E tem assim uma série de conselhos. É verdade. É um dos livros sapienciais da Bíblia, quer dizer, de sabedoria, que nos ensinam a sabedoria do coração de amar a Deus para viver bem. Era como uma catequese? Era, sem dúvida nenhuma. Bem, caros amigos, já vamos a meio. Temos que parar. Vamos parar durante 1 minuto. A gente volta em 60 segundos. Então, até já. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television. That's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Nós agora, na segunda parte do programa, como de costume, vamos ler o Evangelho. Como vocês já devem ter notado, nos últimos 2 ou 3 domingos, o tema central é a oração e continua hoje ainda. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Está no capítulo 18, a começar no versículo 9. Lucas, capítulo 18, a começar no versículo 9. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos.
O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Senhor contava estas parábolas, ou melhor, era uma história que ele inventava, mas de tudo que realmente ele via que se passava no povo, não é? E o povo, com histórias, ficava aqui na cabecinha, que era para ver se aprendiam alguma coisa. Porque até ouvi dizer, e achei que era verdade, que antes de Cristo não havia uma compaixão, uma humildade para com os mais desprezados, como houve depois que Cristo veio. Sem dúvida. Ele achou uma falta no mundo de compaixão. Ele conta o samaritano, ele conta esta do juiz, que nós falamos domingo passado. Não havia compaixão. Aqueles mais pobres eram desprezados, era como os cães. E foi preciso ele vir para mostrar que não, que são todos filhos de Deus, precisam de ajuda. Só nesta, este homem está aqui a dizer: eu faço isto, eu faço aquilo, não sou como aquele. Como é que ele pode julgar aquele? Quem é que pode julgar outra pessoa, sem ter certeza do que é que está dizendo? Aqueles que são como o fariseu. Sim, mas tens que ver que ele fazia tudo, era homem perfeito, Cadina. Por isso, Por isso é que ele estava fazendo o seu julgamento. Ele não era perfeito, estava julgando, não sou como aquele. Ele não era adulto, pagava 10% à igreja, não é verdade? Ajudava os pobres, fazia tudo. Eu não sei igual aquele publicano. Não é? Os publicanos naquele tempo eram as pessoas mais odiadas. Não sei se o João sabe, não é? Ok, mas vamos do começo. Afinal, esta passagem do Evangelho é a respeito de quê? É da oração humilde. Da oração. É da oração. Da humildade. Mas oração, é oração. Sim. Porque já há várias semanas estamos a falar da oração. E isto é a respeito da oração. Agora eu queria fazer uma pergunta. Isto que o publicano, que o fariseu estava a fazer, isto é oração ou não? Eu acho que não. Isto é uma acusação. Uma acusação. Porque agora, como é que eu posso dizer, eu estou a rezar, Senhor, eu faço isto, faço aquilo para os outros ouvirem, e ainda a julgar um pobrezinho que está lá atrás da igreja, com o seu coração puro, a rezar uma oração? Não, isto não pode ser. Isto afinal não é oração. Isto não é oração. O fariseu veio dizer a Nosso Senhor o que fazia. Ele trazia uma lista grande. Trazia uma lista. E foi para casa sem nada. O Senhor está aqui a dizer, olha, aquele não levou nada para casa. E ele não pediu nada ao Senhor porque ele não precisava de nada. Não, estava cheio. Ele não precisava de nada. Ele ainda que dava esmola ao Senhor. Ele está aqui a dizer que ainda que dava. Dava 10%. E assim Deus estava já do seu lado, do lado dele, porque Deus recebia pagava. 10%, não tinha que estar a fazer barulho. Talvez ele queria que Nosso Senhor lhe viesse a obedecer também, não é? Da ajuda. Mas isto é uma lição para nós. Nós às vezes temos uma certa atitude também uma tendência de soberba e de nos bastarmos a nós próprios. E nem sequer nos apercebemos, como ele não se apercebia, de quanto ele precisava de Deus. Nós precisamos de Deus para tudo. Para tudo. Até para o ar que a gente respira. Claro. E a vida. Ele pode nos tirar a vida de um momento para o outro e não há nada que a gente possa fazer a respeito disso. A gente não pode parar Deus de nos tirar a vida. E é interessante ver, por exemplo, os ateus, aqueles que lutam contra Deus. Há pessoas que são ateus. Um agnóstico é que não acredita, mas o ateu é aquele que não só não acredita, mas luta contra Deus. E eles lutam contra Deus, mas há uma coisa em que Deus ganha sempre. Eles morrem. Eles não são capazes de parar a vida. A morte. Parar a morte. De parar a morte. Foi isso E é interessante, eu admiro, às vezes ouço coisas ou leio de cientistas e de gente que sabe muito e que dizem que Deus não existe e que são os toleirões que mais gente é que andamos atrás destas coisas. E cá comigo, tu controlas um bocadinho a tua vida deste lado da vida.
Mas quando vês do lado de lá, quando passares pelo lado de lá, não controlas nada. Nada. Não é? E aí é que é a verdadeira vida e que é para sempre. E o publicano também não entendia a dinâmica destas coisas de adorar a Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. E a nossa oração tem que ser humilde. E a gente pode perguntar, mas e o que é humildade? Eu penso que a humildade é a gente ver-se a si mesmos como Deus nos vê. E como é que Deus nos vê? Eu sou um pobrezinho, pecador, que por mim sozinho não posso fazer nada. E que Deus, como Criador e Senhor e Pai, é que me dá tudo. E então, eu tenho que ter uma atitude de submissão a Deus, de pedir perdão pelas minhas faltas e de pedir a ajuda dEle, porque só Ele é que me pode ajudar. E isso era a atitude do publicano. Eu não gosto da tradução de publicano. A palavra em si é aquele coletor de impostos. Yeah. E agora, quando trazer isso em português para publicano, não dá a ideia do que é. Mas é um cobrador de impostos. E eles lá cobravam dinheiro, o povo tinha que lhes dar uma parte, os taxes. E eles entregavam a Roma. Mas aquilo uma mão para Roma e a outra mão para Algebeira. Não é? Por isso eles eram odiados pelo povo. E ricos. Eles eram todos muito ricos, os publicanos. E então os chefes dos publicanos, como o Zaqueu, que a gente vai ver domingo que vem, era muito rico, muito rico. Mas de qualquer maneira, ele, embora sendo considerado uma pessoa à margem da religião, por falta de escrúpulos e de justiça e dessas coisas todas, ele, no fim de contas, compreendia a sua fraqueza e foi ao templo e pedia perdão a Deus, que Deus tivesse compaixão dele, que o ajudasse. E Jesus diz, olha, este foi justificado para casa. O outro justificou-se a si mesmo. O publicano não veio ao templo para rezar, ele veio ao templo para se justificar. Mas nós não é que nos justificamos. Deus é que nos justifica. E o fariseu fez um grande erro. Justificava-se a si mesmo. Nós não podemos julgar nem sequer a nós, porque nós não temos todos os dados. Só quem nos criou é que nos conhece bem por dentro e por fora e tem os dados todos. Esta é importante. Esta também, eu penso que isto diz na nossa vida agora, de que maneira é que devemos orar. Que a gente às vezes tem uma tendência a rezar e está com a cabeça ali, com a cabeça acolá e a pensar, olha aquele, olha aquela. E isto não é maneira de rezar. A gente tem que estar pensando na nossa fraqueza, na nossa pequenez que somos. Não queremos saber, não devemos saber o dos outros. Tomar a gente tomar conta da nossa. Sim. Tomar a Deus nos ouvir a nós. É do pior que a gente pode fazer na vida espiritual, é comparar-se com os outros ou julgar os outros. Porque a gente às vezes pode pensar, eu então vou à igreja todos os dias, ou eu vou à igreja todas as semanas, eu rezo muito, e olha, aquele tem mais dinheiro do que eu, olha, aquele tem mais sorte do que eu, olha, os filhos daquele têm mais sorte que os meus, ou seja lá o que for. Isso não se pode fazer. Nós não sabemos... Não sabemos nada, só Deus é que sabe. Sim, mas voltando à história que está escrita na Bíblia, ele disse que ele fazia tudo como um homem perfeito. E nós não devemos trabalhar para ser perfeitos também? Claro. Isso mas não somos os juízes de saber se já chegamos. Mas não queremos se já estamos lá, se já somos perfeitos. Não. Ele veio dizer a Deus que já era perfeito. Então ele veio-se julgar a si mesmo diante de Deus. Quer dizer, neste ponto de vista, então, ele tinha que fazer tudo que fez, que é a obrigação do homem fazer, não é verdade? Sem julgar ninguém. E depois, ao mesmo tempo, pedir perdão por aquilo que ele não fez. Claro que sim. Jesus Cristo diz isso numa outra passagem. Quando fizeres tudo o que tu tinhas que fazer e a obrigação de fazer, diz ao Senhor, eu sou um homem inútil que não fiz mais do que a minha obrigação. Então ele não fez mais que a sua obrigação. Claro. Agora aí já me tocou. Não foi mais que a sua obrigação. Só tu e eu e a Ricardina, se a gente reza alguma coisa,
A gente não tem que andar vaidosos por isso. Não. Porque não estamos a Nem fazer sequer- mais do que a nossa Nem obrigação. sequer o Quer dizer suficiente. que, Nem sequer é o suficiente. conforme aqui na leitura, diz: eu não sou adúltero, quer dizer que isso é a minha obrigação, não é? Claro. É claro É pagar que os é isso. 10% ao É a tua governo obrigação. é a minha obrigação também. Então não estou fazendo nada demais. Não, estás a fazer o que deves Estás a fazer. fazer o que deves fazer. És um servo inútil. Que não Yeah. estás a fazer Não mais estás do a que a fazer tua obrigação. mais. Não estás a fazer mais do que Oh, aquilo mas que não tens fiques a fazer. deprimido por causa disso. Não, agora. não. Ficas aí todo deprimido por causa de Só, uma coisa. isso está ok, só não quero que tu digas assim, eu não sou como aquele. Que é isso que não se pode apontar. Ninguém. Ninguém. É Nem verdade. sequer podes dizer, não sou como a minha mulher, cala, então não faz isto, não faz aquilo. Sim, não precisas dizer também. Uma coisa nesta, não sei se vai ter tempo, Não sei, eu estou a dizer que é só 1 minuto e meio. Só uma depressa. coisa é que a gente julga, por exemplo, temos a tendência de olhar ou na minha família ou noutra família, há pessoas que fazem tantas coisas, mas as pessoas só falam naquele filho que fez mal. Os outros que fizeram bem, nunca se fala. São esquecidos. E isso é uma coisa horrível. Ele já fez bem, está tudo em casa. que Não, há não, problema. não. A gente, e Deus, que é Pai de nós todos, assim que a gente fala daquele ou do meu filho que não está certo, ou da minha filha que não está certa, ele fere-se porque ele diz, isto é o meu filho que estás a falar. Isto é o meu filho que estás a julgar. Yeah. Não podemos fazer isso. A gente, quando fala numa família, devemos falar em todos, especialmente naqueles que estão a fazer bem. Isso está muito bem dito, havias dizer isso outra vez. De outras maneiras. De outras maneiras. tá. Vai haver possibilidades. Isso é Isso está bem normal. dito. Não, Está isso certo. é normal, que as pessoas estão correndo bem na sua vida e estão dentro de uma linha, uma certa linha, não nos dão muito... Não é isso e a que eu gente quero nunca dizer. fala neles. Não- Agora, aqueles que estão meio extraviados, Yeah. é uma coisa por dentro, é Juntam-se. os zangas. Juntam-se pessoas a falar, ai, tu não sabes, olha o filho daquela, olha o filho Zé daquele. Gomes. E os outros? Não se fala neles, uns bem, que estão bem? Ok, vamos falar neles e dizer coisas boas a Deus, dar graças a Deus por tudo de bom que Ele nos dá. E hoje Jesus Cristo dá-nos uma grande lição nesta passagem do Evangelho. Nós, pecadores, temos de reconhecer o nosso pecado, pedir perdão a Deus e orar incessantemente. Ele escuta-nos. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.